Boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Larissa, para quem não me conhece. Estarei aqui apresentando o palestrante, iniciando com a mensagem do dia. Nós vamos ler agora uma página do livro O Perfume da Rosa, que é psicografado por Alda Maria, do Espírito Sheila. Tem de bom ânimo. Céu escuro, nuvens espessas, pronúncio de tempestade avassaladora e ruidosas. Tem de bom ânimo. Além das nuvens escuras, o sol vos aguarda radiante, anunciando um novo dia. São raios de esperança, convidando-vos a prosseguir apesar da manifestação da natureza. Tem de bom ânimo. Nuvens se espargem, o céu torna-se claro, a tempestade se dissipa. Tem de bom ânimo. Não permitais que as lições do mundo diminuam a confiança em vosso coração. Abraçai com firmeza o trabalho que a vida vos oferece. O trabalho no lar, na profissão, entre amigos e irmãos. Tende bom ânimo. Confiai, perseverai. As tempestades vêm e passam. Assim também são as dificuldades. Vêm e passam, imprimindo em vosso coração virtudes belíssimas, como a compaixão, o desprendimento, a fé. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do Senhor, orientando-vos assim com amor, pelo amor. Ouvindo Jesus, né? Lendo, né? Jesus falar, eu venci o mundo. E assim que vamos fazer uma prece com esse sentimento que seremos capazes de vencer o mundo, de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas imperfeições, vencer as nossas diferenças com o próximo, com nós mesmos. Então, que possamos levar nossos pensamentos nesse momento ao Pai, para Ele nos orientar, né? Para que estejamos presentes nesse momento. Pai de infinita bondade, aqui estamos para ouvir esse palestrante que vem nos passar conhecimento. Que possamos, então, fazer jus a esse momento e possamos, com isso, levar para nossas vidas todo esse aprendizado de hoje. Possamos estar abertos, estar concentrados, estarmos aqui, de corpo e alma. Gratidão, Pai, por esse momento, gratidão ao palestrante, gratidão ao GAP, e que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso palestrante é o Wanderson, ele já é trabalhador da casa. Oi, Wanderson. Boa noite, seja Larissa. bem-vindo. Boa noite, Luana. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trabalhar. Muito bom te ter aqui. Prazer todo nosso. Tem uma boa palestra, estaremos aqui. Para todos nós. Obrigado. Obrigada. Bem, boa noite a todos. É com grande alegria que estamos juntos novamente para fazermos reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Nós estamos desenvolvendo já pela terceira vez um estudo tendo por base uma mensagem ditada por André Luiz na psicografia de Francisco Xavier, intitulada Tudo é Amor, que se encontra no livro Apostilas da Vida. E são várias reflexões que André Luiz nos trouxe, e nós estamos desenvolvendo um trabalho aprofundando, dilatando, explorando e pesquisando em outros autores cada frase, cada conjunto de frases que André Luiz nos trouxe. Nós vamos, então, tentar fazer algumas reflexões aprofundando nessas 4 frases. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Luana, pode retirar o slide, por gentileza? Obrigado. Fé verdadeira tem como aliada
a esperança. Porque aquele que tem a verdadeira fé sólida, firme, consistente, racional, esse indivíduo, esse ser humano, tem naturalmente uma esperança proporcionada a esta fé. Entretanto, a fé sem obras é vazia. A fé sem obras não tem sentido, é inócua. Realizaremos essas obras, aliadas à fé, através da caridade. E essa caridade, por sua vez, será impulsionada pelo amor. Não se tem como fazer caridade sem amor. E essa caridade, exercitada, entremeada com amor, traduz solidariedade e fraternidade. Então, todos esses itens, todos esses pontos estão interligados, estão entremeados. A fé, a esperança, as obras, a caridade, o amor, a solidariedade e a fraternidade. Essa mensagem de André Luiz, Tudo é Amor, eu particularmente considero uma das mensagens mais lindas da literatura espírita. Luana, pode, por gentileza, exibir o slide? Obrigado. No livro Palavras do Infinito, ditado por Humberto de Campos, né? Alguns livros ele assinou Humberto de Campos, depois do processo movido pela família, ele assinou alguns livros como Irmão X, psicografado por Francisco Xavier. E lá nós vamos encontrar essa frase belíssima de Emmanuel: o amor é a divina moeda que garante os bens do céu. No planeta Terra, necessitamos da moeda, que é o dinheiro, para suprir as nossas necessidades, para que o nosso trabalho seja recompensado com a aquisição desse dinheiro, né? E com esse dinheiro, podemos, então, garantir os bens na Terra, a segurança, cuidar da nossa saúde, fazer a caridade, né? Mas o amor é a divina moeda que garante os bens do céu. Palavras maravilhosas de Emmanuel. Luana, pode retirar o slide, por gentileza? Obrigado. Muitos de nós, quase todos, nos julgamos seres humanos pequeninos, frágeis, com uma pequenez espiritual, dotados de poucas qualidades, espíritos que somos ainda incipientes, fracos, sujeitos ainda a deslizes, a tropeços. E muitas vezes ficamos tímidos para realizar tarefas no bem, principalmente quando comparamos as tarefas relevantes de grande alcance social, de grande alcance intelectual, que grandes missionários desenvolvem no planeta. Então, somos quase todos muito tímidos nisso, mas não podemos, não devemos nos inibir por conta disso, porque Jesus não nos pede, neste momento, grandes obras. Ele pede que nos amemos uns aos outros. É isso que Jesus pede de nós nesse momento, que nos amemos uns aos outros. Às vezes, alguém pode deixar de executar pequenos serviços no bem, julgando que esses serviços, essas ações, essas obras, possam ser incipientes, inexpressivas, talvez aos nossos olhos. Mas, para aquele que recebe o benefício, essa ação é sempre algo de muita significação, de importância, de valor. Uma visita, uma palavra amiga de um companheiro que esteja adoentado, para que ele possa ter o testemunho do nosso carinho, da nossa preocupação, do nosso amor por ele, certamente vai fazer com que esse irmão receba não só a nossa visita, mas receba um eflúvio positivo
e recebam uma grande carga de energia com a demonstração do nosso amor, quando buscamos a sua companhia, buscamos estar juntos por alguns momentos, para levar a ele um abraço, levar a ele uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Luana, pode, por gentileza, projetar o slide? Obrigado. Em relação a essa questão de que muitos de nós nos sentimos inibidos para tentar assumir um trabalho, eu vejo muito isso nas casas espíritas. Por exemplo, alguém começa a frequentar uma reunião pública de estudo do Evangelho numa determinada casa espírita. E aí percebe a necessidade de se executar alguma tarefa. Percebe que em algum momento, em algum lugar, em alguma ação, faltam elementos, faltam pessoas. E aí fica inibido. Apresente-se à direção da casa. Coloque-se à disposição. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então não tenhamos essa inibição. Vamos colaborar, vamos ajudar. Se Deus quiser, em breve estaremos reunidos presencialmente nas casas espíritas. Mas até lá, ainda podemos tentar fazer alguma coisa. Em relação a essa questão de achar que somos muito frágeis, muito pequenos e que pouco podemos colaborar, vejamos o que o que Emmanuel tem a nos dizer. No livro Deus Sempre, ditado por Emmanuel, na psicografia da mediunidade maravilhosa, abençoada de Francisco Xavier, há uma mensagem com este título: Podes. Só Deus é a providência, mas podes ser o auxílio. Só Deus é a luz, mas podes ser a lâmpada. Só Deus é a alegria perfeita, mas podes ser o sorriso. Só Deus é a sabedoria, mas podes ser a boa palavra. Só Deus é tudo no bem, mas pode ser a migalha, que para o outro pode ser uma montanha, não é mesmo? É uma mensagem muito bonita de Emmanuel, muito singela. Opa! Cliquei errado aqui, só um segundo, por gentileza. Ok. Luana, pode retirar o slide, por gentileza? Desculpem, cliquei na tecla errada aqui. Desculpem. Bem, na nossa vida cotidiana, às vezes perdemos a crença em alguém que possa estar constantemente mentindo para nós. Isso acontece. Podemos, às vezes, fazer um pedido a uma pessoa e essa pessoa vir com muitas promessas, dando muita esperança, dizendo que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para nos ajudar naquela petição. Entretanto, muitas vezes, ficamos sabendo que aquilo era só da boca para fora, que aquela pessoa realmente não movimentou nada. E temos a certeza disso. Fazemos um novo pedido a essa pessoa. E, novamente, ouvimos muitas promessas, muita disposição de se empenhar para nos ajudar, e nada. Passamos a ter a certeza, por alguma razão, por alguma circunstância, por algum caso fortuito, de que aquela pessoa realmente não se empenhou em absolutamente nada. E isso gera descrença em relação àquela pessoa. E aí é preciso que tenhamos cuidado para que algo semelhante não ocorra conosco no momento em que estivermos fazendo as nossas petições a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos.
porque nem sempre somos de pronto atendidos nas nossas petições. E muitas vezes somos atendidos de uma outra forma. Obtemos uma resposta que não era exatamente aquela que nós estávamos pedindo. Isso não deve, em absoluto, enfraquecer a nossa fé. A nossa fé está ligada a esses pedidos, não é? Que fazemos aos espíritos maiores, que fazemos a Jesus. As preces têm 3 características: louvar a Deus, agradecer e pedir. Então, devemos sempre, nas nossas preces, buscar essas 3 frentes: louvar, agradecer muito e pedir. É muito justo que levemos aos céus pedidos por nós próprios, por nossos entes amados. Porém, com fé, com resignação enquanto essa resposta que desejamos não vem, com paciência, sem perder a esperança de que a melhor resposta de Deus virá no tempo certo e na melhor forma. Quando pedimos, como não temos como saber o futuro, não sabemos se aquilo será o melhor para nós lá na frente, no tempo. Mas achamos justos, imaginamos, raciocinamos, refletimos que é aquilo de que necessitamos. No momento atual em que estamos passando, a humanidade está passando, é necessário lembrar da lei de destruição que está no Livro dos Espíritos. O resumo, a síntese da lei de destruição é que algumas coisas precisam ser destruídas para acelerar o progresso. Muitas vezes é difícil entender isso. Com a lei de destruição, o progresso que muitas vezes demoraria muito tempo para chegar, através dessa lei de destruição e com as suas consequentes ocorrências, esse progresso vem num tempo menor. Muitas vezes é difícil entender isso, eu compreendo. Pode-se constituir um paradoxo que nos momentos que mais precisamos da fé é quando ela mais pode se enfraquecer. É um paradoxo e precisamos ficar atentos a isso. Imaginar, por exemplo, que Jesus, governador do planeta Terra, está descuidado dos seus irmãos, está descuidado, está desatento em relação à humanidade, por conta de tantas dificuldades pelos quais o planeta e a Terra e a humanidade estamos passando, seria uma grande injustiça, uma grande ingratidão com Jesus. Precisamos ter confiança em Jesus, segurança, e pedir a Ele forças, saúde, compreensão e paciência, para que mais tarde, quem sabe, possamos compreender na sua plenitude e com toda clareza as ocorrências que estão surgindo por conta dos desígnios que Ele sabe o que é melhor para o planeta e para a humanidade. Vou aqui narrar agora uma lenda intitulada As Três Orações. Esta lenda está no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo irmão X, Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Xavier. É a mensagem número 2 do livro, e essa mensagem se intitula As Três Orações. E Humberto de Campos narra que, estando numa reunião no plano espiritual, aonde fora convidado um espírito venerando, iluminadíssimo, de nome Simão, e ele foi, então, respondendo perguntas, e alguém perguntou sobre a questão da fé, sobre a questão das nossas petições a Jesus. E ele, então, narra a seguinte lenda. Na Ásia Menor, numa grande floresta, havia 3 árvores, jovens ainda, mas muito robustas. E cada uma dessas árvores fez um pedido ao mentor do mundo. A primeira pediu que, quando fosse abatida, servisse para construir o trono
do rei daquele local, daquele lugar. A segunda pediu que, quando fosse abatida, pudesse ser transformada numa carruagem, num carro, para transportar com segurança os tesouros daquele rei, daquele soberano. A terceira pediu que pudesse ser transformada numa torre muito alta, apontando o caminho dos céus, apontando que o céu era o caminho da salvação. Passado algum tempo, lenhadores adentraram aquela floresta e abateram as 3 árvores. A primeira foi parar nas mãos de um homem que cuidava de animais. E ele a transformou num coxo para alimentar os carneiros. A segunda foi ter com um homem que vivia numa praia e que era construtor de barcos, e foi transformada num barco pequeno. A terceira, que desejava ser uma torre apontando para o céu, em honra àquele soberano, serviu de utensílios para uma cela onde estavam recolhidos malfeitores. As outras árvores, as outras plantas daquela floresta, quando souberam do destino de cada uma das árvores e percebendo que os pedidos que elas haviam feito não foram atendidos. Cada uma pediu uma coisa, mas terminou por servir nas mãos de outros profissionais de maneira diferente. E isso enfraqueceu, isso fez com que elas perdessem um pouco a crença em relação aos pedidos feitos a Deus. E aí, passado algum tempo, elas tiveram as seguintes notícias. A primeira árvore que pedira para ser o trono de um rei e fora transformada num coxo para alimentar os carneiros, forrada de trapos muito simples, recebeu das mãos de Maria Jesus na manjedoura. A segunda, que pretendia ser uma carruagem para transportar os tesouros daquele soberano, daquele império, abrigou Jesus, serviu de base para Jesus, quando naquela barca, na beirada da água, ele trazia os seus ensinamentos maravilhosos para a multidão. E a terceira, que queria apontar para o céu uma torre, acabou se transformando numa cruz na qual Jesus foi crucificado. E nesse momento, essa cruz apontando para o alto, e com a demonstração que Jesus deu de amor, de capacidade de perdoar por ser esse Espírito tão elevado, essa cruz também apontava para o céu. Então, com isso, com essa lenda, é que podemos perceber que nos momentos de dificuldade em que estivermos fazendo as nossas petições ao alto, saibamos ter a paciência, a resignação, e saibamos principalmente compreender, entender e esperar com paciência, com calma, com resignação, as respostas que Deus nos dará. Ainda pela pena de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Xavier, vamos tentar ilustrar essa questão da fé, essa questão de ter a paciência, a resignação e a compreensão nas respostas que Deus nos dá. No livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Xavier, na crônica de número 11, intitulada Problema de Saúde, que nós vamos aqui também sintetizar. Humberto de Campos, também numa reunião no plano espiritual, ouviu a seguinte narrativa e, com seu talento, colocou para nós neste livro. A senhora Ramos, e ele usa este nome, a senhora Ramos e seu marido eram espíritas
trabalhavam ativamente numa casa espírita. Tinham um filho. Conduziram esse filho para a evangelização, para a mocidade espírita. Entretanto, quando esse jovem adquiriu a maioridade, tornou-se possuidor de seu livre-arbítrio, que era, tornou-se adulto, afastou-se da doutrina espírita e entregou-se a hábitos desregrados, a atitudes desequilibradas, desequilibrantes, passou a ter uma vida mais atormentada, uma vida de atos desregrados, digamos assim. E com o passar de alguns anos, ele adoeceu gravemente dos pulmões. Esteve internado e sempre amparado pelo carinho desvelado daquela mãe dedicada, preocupada. E essa mãe, sempre pedindo aos céus, pedindo à espiritualidade, que restituísse a saúde do filho. E essa senhora trabalhava também em reuniões mediúnicas, segundo a narrativa de Humberto Campos, e ela ouvia dos amigos espirituais a seguinte resposta: ainda não é o tempo. Mas ela, preocupada, ansiosa, continuava insistindo e continuava pedindo ao alto a recuperação da saúde do filho. E ouvia a mesma resposta: ainda não é o tempo. Aquele jovem que havia sido, quando criança e quando jovem, havia participado de movimentos espíritas e que na fase adulta tornou-se uma ovelha desgarrada, né? Podemos usar essa imagem. No leito do hospital, recebia os amigos da família, os amigos do centro espírita, nos quais os seus pais trabalhavam e atuavam. E esses amigos lhe ofereciam um passe, levavam livros, tinham com ele conversas fraternais sobre temas elevados. E ele voltou a fazer preces, voltou a direcionar o seu pensamento para o mais alto. Forçosamente estava desligado daquelas ações e atitudes desregradas, passou a tomar passe, água fluidificada, passou a ler os livros da doutrina espírita, e a mãe insistindo para que a sua saúde fosse 100% recuperada. Os amigos espirituais dizendo: ainda não é o tempo. Até que um médico sugeriu a ela um hospital especializado numa cidade com águas, com poderes curadores, com montanhas onde o ar era mais saudável, e profissionais especializados naquele problema. E ela então quis transportar o filho para essa cidade, para que lá ele fosse cuidado por outros médicos em outros hospitais. E os amigos espirituais dizendo: ainda não é o tempo. Mas ela, com o coração de mãe, levou o filho para essa cidade. E realmente, em pouco tempo ele estava recuperado. Saiu do hospital, ficou alojado num hotel, e a família deixou com ele uma boa soma em dinheiro para as despesas do hospital, as despesas do hotel e etc. E ele, então, com a saúde recuperada, saiu à noite à procura de um cassino. Naquela época, os cassinos eram permitidos legalmente no Brasil. E perdeu considerável soma em dinheiro naquela noite. Na noite seguinte, ele volta ao cassino, na esperança de recuperar o dinheiro perdido. E perde mais um bom tanto. E assim, durante 8 noites consecutivas, ele retornou ao cassino na esperança, na busca de recuperar o dinheiro. Até que, por fim, quando todo aquele dinheiro que ele tinha esgotou-se, ele lembrou-se de que havia 2 cheques em branco que os pais haviam deixado com ele para alguma emergência inesperada.
E ele, então, saca somas vultosas com aqueles 2 cheques e retorna ao cassino, tentando novamente recuperar todo o dinheiro. Mas, novamente, perde tudo. E dilapida dessa forma o patrimônio que, com tanto trabalho, sacrifício, dedicação, suor, os seus pais haviam conquistado. Desorientado, enlouquecido, desesperado, sem esperanças, sai do cassino, dirige-se ao hotel e dispara um tiro na própria fronte. E aí, essa mãe compreendeu o porquê daquela resposta. Ainda não é o tempo. Aquele rapaz necessitava ainda de um pouco mais de tempo no leito, através daquela doença, porque ali ele havia voltado os seus olhos, os seus interesses, havia novamente sentido o despertar da fé, havia novamente sentido a necessidade de desgarrar-se daquelas atitudes equivocadas e voltar os seus pensamentos para a vida eterna. Mas o tempo não foi suficiente. Ao recuperar a saúde, ele novamente teve aquelas atitudes desregradas. Muitas passagens onde Jesus curou cegos e leprosos são narradas de pessoas que ficaram curadas e que voltaram à vida de desregramento, de desequilíbrio, adoecendo novamente. Então, essas 2 crônicas de Humberto de Campos ilustram, penso eu, muito bem essa questão de sabermos ter a paciência, de nos esforçarmos para ter a paciência, a resignação, no sentido de aguardar a resposta de Deus e saber compreendê-la. Luana, coloque o slide, por gentileza. Obrigado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10, nós temos: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. É considerar como sua a grande família humana. E é nesse momento em que nos comovemos com a dor do outro, que percebemos a dor do outro, a dor do nosso irmão, e nos dispomos a alguma ação no sentido de amenizar essa dor, de amparar a mão, de estender a mão amiga, de amparar, de ouvir, de abraçar, de levar uma palavra de carinho, de levar um auxílio material. Nesse momento, podemos ter a certeza de que estamos praticando o amor e de que estamos ampliando a nossa capacidade de amar. E na medida em que as nossas atitudes são de um homem leal, de um homem consciencioso, que faz ao outro aquilo que ele queira que o outro lhe faça, estamos no caminho de desenvolver, de fortalecer a nossa capacidade de amar. Ainda no capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos. Amar aos inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. Então, é o capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Naturalmente, que aqueles que desfrutavam da nossa amizade, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa confiança, se eles traem essa confiança, nos fazendo algum tipo de mal,
Claro que essa confiança fica abalada e talvez necessitemos de algum tempo para recuperar novamente aquele amor por essas pessoas que nos feriram, nos magoaram, nos prejudicaram. Mas, enquanto isso não acontece, essas palavras contidas nesse item 3 são muito claras. Não ter ódio a essas pessoas, não ter rancor, não alimentar sentimentos de vingança, porque isso vai nos adoecer. Tentar perdoá-los, sem pensamento oculto, e sem condições, sem impor condições. E quando houver oportunidade de uma reconciliação, não colocar obstáculo a essa reconciliação, porque momento chegará em que aqueles que nos fizeram mal, nos prejudicaram, vão se arrepender. E a consciência vai acusá-los e vai jogar luz sobre o mal que nos fizeram. Isso vai atormentá-los. Isso vai fazer com que eles se sintam tristes por conta do arrependimento, do remorso. E à medida em que eles se aproximam e nos pedem perdão, e que nós negamos esse perdão, isso é uma outra forma de praticar com eles o mal, de fazer com eles o que eles fizeram conosco. Porque na medida em que não os perdoamos, e eles estão com as suas consciências atormentadas pelo arrependimento e pelo remorso, não perdoá-los fará com que esse sofrimento prossiga, continue a existir. E perdoá-los sinceramente é aliviar dos seus corações aquele peso do remorso. E mais ainda, se a vida nos colocar numa condição de socorrê-los, de lhes estender a mão amiga, que isso seja feito. Porque aquela antiga amizade, que muitas vezes pode ter se transformado num ódio, não da nossa parte, mas da parte do outro, voltará, com o tempo, a ser o amor, a ser uma amizade forte e muito mais consistente. E quem sabe daí para frente, nunca mais se alterar. Bem, Luana, pode, por gentileza, retirar o slide. Obrigado. Bem, é preciso, então, amar os nossos irmãos sem impor essas condições. Um detalhe muito importante, quando Jesus nos recomendou que nos reconciliássemos com aqueles que se posicionavam como nossos inimigos, enquanto estivéssemos a caminho com eles, que isso fosse feito com presteza. Por quê? Porque se esses irmãos, por exemplo, que se sentem nossos credores, desencarnam antes de nós e passam a ficar invisíveis aos nossos olhos carnais, esses irmãos podem, pela incapacidade momentânea de nos perdoar, podem se transformar em perseguidores. E aí iniciam-se processos de perseguição, de sofrimento, de parte a parte, tanto da parte desses irmãos, quanto da nossa parte. Porque aquele que odeia, aquele que não perdoa, aquele que persegue, aquele que fica maquinando vinganças, ele também sofre. Porque essa vingança, por mais que ele a concretize, por mais que ele a busque, por mais que ele consiga efetivar a vingança, isso em momento algum trará paz ao seu coração, trará felicidade. Ao contrário, quando a vingança é cometida e ele alcança aquele objetivo, ele se vê num vazio, porque ele percebe que aquela vingança se concretizou, mas que ela não trouxe paz, não trouxe alegria, não trouxe felicidade ao seu coração. E somente a reconciliação vai fazer isso. Então, saber perdoar a esses irmãos. Num planeta de provas e expiações, há um movimento constante, intenso, de ir e vir do plano carnal para o plano espiritual e vice-versa.
mas de espíritos ainda endurecidos, renitentes no mal, ainda com seus corações dominados por sentimentos de egoísmo, de orgulho, e que vão avolumando os já pesados débitos de delitos pretéritos. E muitas vezes vamos encarnando e desencarnando, repetindo esses atos que vão só comprometer a nossa jornada espiritual, que vão agravar cada vez mais a nossa contabilidade perante as leis divinas. Já desde a primeira metade do século passado, que se iniciou o processo de afastamento temporário desses espíritos, atraídos magneticamente para outro planeta, para que eles tenham a oportunidade de, mesmo ainda não tendo despertado o amor, ainda assim, com a inteligência que já conquistaram, mesmo utilizada para o mal aqui, possam levar para outros planetas algum progresso. E aí, esse fluxo dessa movimentação entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, se intensificará, mas agora com espíritos com forte desejo de se melhorar, empenhados de verdade na sua reforma íntima, e que desenvolvam ações efetivas na direção da sua própria regeneração, e desenvolvendo cada vez mais a capacidade de amar, com fraternidade, com solidariedade, e sempre imbuídos do desejo forte e sincero de servir aos seus irmãos, e não de procurar ser servidos. Essa é a condição para que continuemos a merecer encarnações no planeta Terra. E os irmãos, lamentavelmente ainda arraigados, renitentes na prática do mal, certamente, no futuro, terão oportunidades de retornar ao planeta, melhorados intelectualmente e melhorados na questão do amor. Muito bem. Nosso tempo se esgota. Então, através do amor, os homens vão se melhorando e, assim, chegarão ao mundo espiritual bons espíritos. E estes, reencarnando-se, vão se tornar homens também de bem. E, é claro, uma grande leva de espíritos superiores, elevados, vindo até de outros orbes, vindo de outras esferas, estão reencarnando na Terra, porque já estão bem avançados em relação à grande parte da humanidade, e vão acelerar o progresso que a humanidade necessita para que o planeta Terra eleve-se para a condição de planeta de regeneração. Uma outra questão é o auto-amor. Precisamos nos conhecer. Precisamos buscar conhecer as nossas virtudes e os nossos defeitos, as nossas conquistas já efetuadas e aquilo que ainda precisamos melhorar. E precisamos nos amar. Quem não ama a si próprio não consegue amar o outro. Então, esse auto-amor também é uma condição para que nós passemos a exercitar a capacidade de amar e de servir aos nossos irmãos. Caridade, então, é o amor que auxilia. Podemos fazer aqui uma metáfora, imaginando a humanidade, imaginando o planeta, como um grande mar, e cada um de nós numa barca, e olhando ao derredor, olhando em volta, olhando ao redor, perdão, sempre poderemos perceber que há alguém naufragando no mar das dificuldades humanas. E se aprendermos a alongar o próprio olhar, saberemos identificar as oportunidades de servir que se destacam e que se mostram a nós. Ou seja,
É preciso que estejamos em paz, é preciso que estejamos, na medida do possível, e com grande esforço, que às vezes é necessário, estejamos com o nosso coração em paz, com a mente voltada para as coisas nobres dessa vida, para que tenhamos condições de nos ligarmos através da intuição à espiritualidade amiga, a algum espírito que possa se aproximar de nós para nos intuir, para largar a nossa visão e nos apontar um irmão que esteja em dificuldade e ao qual poderemos, de alguma forma, auxiliar. Pedro, quando sai do templo, depois que Jesus havia partido, e cura o paralítico lhe pede uma esmola, e ele diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome do Messias, Jesus de Nazaré. E com isso curou o paralítico. Como que Pedro curou aquele paralítico? Com fé, com amor. Em quantas passagens narradas nos evangelhos, Jesus chama a atenção dos discípulos que não conseguiam fazer o que ele fazia, e Jesus dizia: ainda sois homens de pouca fé. Mas naquele momento, Pedro, não podendo mais contar com a presença física do mestre, um sentimento firme, forte, de confiança em Jesus, quando diz aquele paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou em nome de Jesus. E consegue então curar o paralítico com a sua fé, com o seu amor. Acreditamos que as administrações no planeta Terra gradativamente estarão encontrando soluções para resolver os problemas imensos da penúria que ainda aflige a humanidade. Milhões de criaturas passando fome, milhões de crianças morrendo à míngua, morrendo à fome, de sede, doentes, subnutridas. E isso um dia será totalmente solucionado. Mas enquanto esse dia não chegar, vamos buscar, então, perceber como que nós podemos nos auxiliar uns aos outros para que as provações dessas carências sejam atenuadas. Como dissemos no início das nossas reflexões, mesmo que nos sintamos numa pequenez espiritual, ainda assim, tenhamos amor, tenhamos confiança, tenhamos fé em Jesus, como Pedro teve fé, esperança e confiança diante daquele paralítico que lhe pedia a cura, para que possamos fazer com amor, com carinho, tudo que estiver ao nosso alcance, pela nossa própria melhora e para saber estender mãos de amor e de carinho aos irmãos que sofrem muito mais do que nós. Meus amigos, agradeço muito a oportunidade que me foi concedida para que pudéssemos estar juntos aqui, refletindo sobre esses ensinamentos de Jesus. Uma boa noite a todos, os nossos votos de muita paz, de muita saúde. E vamos nos lembrar sempre, Jesus está conosco, estejamos com Ele. Uma boa noite, obrigado a todos. Muito bom, Wanderson, muito bom, muito obrigada, foi ótimo. Gratidão por passar seu conhecimento. Imagina. Meus amigos, então vamos encerrar fazendo uma oração. Convido a todos a rezar um Pai Nosso comigo e colocar em suas orações aquele amigo, talvez um inimigo, alguém que te incomoda, alguém que você não se dá bem, algum familiar que te irrita. Vamos colocar eles nessa oração agora, vamos mentalizar ele. E caso você não tenha, que você possa mentalizar a si mesmo para perdoar o seu passado, se perdoar e se amar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livre-nos do mal, agora e sempre. Amém, e que assim seja. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Amanhã teremos mais. Até mais. Tchau.